Vi três fotos daquele homem. Na primeira, uma fotografia de infância. Ele aparenta ter por volta de 10 anos, de pé, à beira do lago de um jardim, cercado por várias meninas, vestindo um racama de listras largas, com a cabeça inclinada cerca de 30 graus à esquerda, mostrando um sorriso feio. De fato, quanto mais olho para o sorriso daquele menino, mais desconfortável me sinto. Em primeiro lugar, isso não é um sorriso. O menino não está sorrindo nem um pouco. A prova disso é que ele está parado, apertando ambos os punhos com força. Nenhum ser humano consegue sorrir apertando os punhos desse jeito. Já a segunda foto, sua aparência está tão transformada que causa espanto. É um estudante, talvez do ensino médio universitário, não há como saber ao certo, mas é um estudante extremamente belo. Contudo, também essa foto, inexplicavelmente, não passa a menor impressão de se tratar de um ser humano vivo. A terceira foto é a mais estranha de todas. Não sei dizer ao certo quantos anos ele devia ter ali. Seus cabelos parecem um pouco grisalhos. Está no canto de um quarto muito sujo. A foto mostra claramente a parede do quarto rachada em 3 lugares, aquecendo as mãos em um pequeno braseiro e dessa vez não sorri. Não tem expressão nenhuma. Para ser mais exato, é uma foto realmente repugnante, sinistra, como se sentado com as mãos sobre o braseiro ele estivesse morto. Mas o estranho não é somente isso. Nessa foto seu rosto está um pouco maior. Então pude estudar em detalhes sua estrutura, mas sua testa era comum. As rugas ali também comuns, seus ombros comuns, seus olhos comuns, seu nariz, sua boca, seu queixo. Esse rosto não só não tem expressão, como nem ao menos deixa alguma impressão ao ser visto. Não tem nada característico. Meus amigos, a parte citada no início desse vídeo se trata do prólogo deste livro aqui, O Declínio de um Homem. O Declínio de um Homem, do Osamu Dazai. É um escritor japonês. Tá? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1948. E ele vai contar a história de um jovem rapaz chamado Yoso. Ele vai contar a história do início ao fim. A estrutura desse livro é basicamente a seguinte, a sua proposta. O escritor que vai publicá-lo recebeu 3 manuscritos, 3 cadernos de uma senhora que conheceu esse rapazinho. 3 cadernos e 3 fotos. E as fotos falam um pouco mais ali no prólogo. São essas 3 fotos que o autor, né, do livro viu. Esse livro é considerado uma semi-autobiografia porque Osamu Dazai ele sempre teve problemas familiares, problemas muitas vezes com droga e outras coisas. E é dito também que ele se suicidou à véspera de completar 39 anos de idade. Então aqui você vai ter uma história de, na verdade, 3 cadernos. Caderno 1, caderno 2 e caderno 3, parte 1 e 2. Que o próprio Ioso, que é o personagem aqui, vai escrever como foi a sua infância, como foi a sua juventude e como foi a sua parte de vida adulta. Eu devo dizer que essa leitura ela não é uma leitura leve, tá? Mas é uma imersão na alma humana, porque a gente vai conhecer o íntimo de um ser humano através desse homem chamado Ioso, desse garoto, desse jovem e desse adulto. Mas, detalhe, a gente vai acompanhar este rapaz sob a ótica torta que ele tem do mundo, do ser humano, da sociedade. Então, o que a gente vai ver aqui não é um livro que o jovem vai pegar, ou qualquer pessoa vai pegar e vai dizer bem assim: vou pegar essas palavras para mim. Isso aqui é um livro que ensina pegando as palavras para não cumpri-las. Porque o Ioso, ele vai ter uma família que, de certa forma, não é uma família ruim, né? Que cuida dele, vai ter um pai cuidadoso, de certa forma. Ele não é 100%, é claro. Mas desde cedo ele vai
encontrar-se impedido de se identificar como um ser humano. O título Declínio de um Homem foi a tradução que veio pra gente, mas se a gente pegar o kanji ali, né? Não que eu seja especialista em japonês, nada disso, longe disso, mas se você pega a tecnologia e detecta, né? Seria não mais humano. Eu lembro um pouco, conheci esse livro e esse autor, o Osamu Dazai, através de um anime chamado Bungo Stray Dogs, que lá um dos personagens principais é o próprio Osamu Dazai. Então lá é um anime de poderes e tudo mais, e a habilidade desse protagonista se chama Não Mais Humano, que é exatamente o título do livro do autor. Né? É um anime interessante, inclusive, para você que é jovem ou não, que quer ver uma história boa assim. Todos os personagens desse anime possuem nomes de escritores ou poetas do mundo inteiro, inclusive tem Dostoiévski lá, tá? E é muito cheio de ação e os personagens têm as características dos seus homenageados, por assim dizer, né? Dos escritores na vida real. Mas eu conheci esse livro através do anime e me chamou muita atenção porque o personagem lá queria se matar várias vezes, né? É uma pira que ele tem de se matar, de cometer suicídio. Só que lá é um jeito bem cômico de se mostrar, mas aqui a gente vai ver uma coisa que não é cômica. Esse livro não é engraçado, esse livro não é leve. Esse livro aqui é um. Vou usar a expressão soco no estômago aqui, tá? É um soco no estômago mesmo acerca do existencialismo, né? Da crise existencial, acerca de pessoas que não se encaixam, tá? Então, para você leitor, você está vendo esse livro pela primeira vez, você sente assim muitas vezes que você não se encaixa na sociedade, que você não faz parte, ninguém lhe entende, você mesmo não compreende, a gente pode indicar esse livro para que você veja uma ótica, como que a ótica torta da sociedade de olhar e não entender os conceitos como eles realmente são prejudiciais. Alguns pontos são muito importantes na vida desse rapaz aqui, o Ioso, porque ele vai ter uma infância, digamos, muito boa, sob a perspectiva social, né, de que ele não passou fome e tinha uma estrutura familiar assim, mas ele mentalmente ele nunca se encaixou desde criança. A gente pode ver lá pelo prólogo das imagens que foram tiradas que era visto isso em seu rosto, que até quando era motivo de sorrir, mas ninguém acreditava que ele estivesse sorrindo. Um dos pontos principais aqui do livro é a capacidade de Oso de mascarar as suas, o seu íntimo e as suas sensações. E aí, ao longo de sua vida, ele percebe que se ele for o palhaço, ele vai ser aceito na sociedade. Ele pensa que não se encaixa, então, repare bem, ele pensa que não se encaixa na sociedade e decide se encaixar. Ele vira um personagem. E aí tem aquela famosa frase aqui dizendo que não há desafio pior para um ator do que o teatro de sua própria cidade. Ele preocupa-se demais com o que pensam, como agradar, se estão rindo e esquece-se dele mesmo, quais sensações ele está tendo, que felicidade está vivendo, que sonhos está buscando. E na verdade, esse homem aqui ele não vai ter sonho, ele não vai ter ambições, ele não vai ter amor e nem afeto, porque ele é um personagem apenas, uma casca vazia. Não está vivendo como um ser humano realmente deveria viver, aproveitando o máximo a vida e vivendo para si. Claro que oferecendo o seu melhor para os seus próximos e seus entes queridos, mas principalmente vivendo para si. Ele vai viver dessa forma mascarada por muito tempo, até o, o interim, né? Até o fim dessa história aqui. Não vou falar o fim. Não pense que você já sabe qual é o fim, porque quando eu começo aqui, ele se mata mesmo e talvez sim, talvez não. Cabe a você acompanhar
essa trama toda, né? Mas o mais importante aqui não é o que vai acontecer, mas é tudo como aconteceu. É dito que Ioso, ele vai viver como gigolô muitas vezes, né? Se relacionando com algumas mulheres, e mas sem afeto algum, apenas usufruindo ali da que ela o bancava, e ele podia então viver, ter os seus vícios, escrever o que ele queria, escrever o que fazia, e viver, né, como um ébrio, assim, né, por assim dizer. A vida de Oso aqui é totalmente triste. E eu termino esse livro um pouco mais pensativo sobre a humanidade, porque em alguns pontos a gente percebe aqui que para aqueles que estão com a vida bem resolvida, mas que possuem pessoas que precisam de ajuda perto de si, então eu percebo em alguns pontos que Ioso poderia eh, ter uma vida diferente, ter uma vida. Embora a culpa não seja um dos demais por ele ser como ele era, mas haveriam oportunidades, né, oferecidas pelos demais, como seu pai, como um certo guardador, guardião que ele vai ter, como uma esposa que ele teve. E aqui vai acontecer também uma atrocidade, as piores atrocidades que eu já li, né, de todos os livros que eu já li. Aqui a gente vai ter um cenário, e a imaginação do ser humano ela é muito cruel, porque quando a gente assiste um filme, assiste uma série, algo assim, você vê, você não precisa imaginar. Mas aqui a gente vai ter uma cena que a gente vai ler e imaginar, e sentir sensações, e sofrer junto com alguns dos personagens, até mesmo com o próprio Ioso. Então, é, é um livro pesado, repito, é um livro pesado, não é um livro leve. Eu estou na minha temporada de livro pesado, eu acho, né? Recentemente a gente. Na verdade, recentemente a gente falou sobre Perelandra, ali do C.S. Lewis, né? E eu posso fazer aqui um certo paralelo, né? Mas antes de Perelandra, a gente leu O Deserto dos Tártaros. E aí eu tô lendo agora Quando os Pássaros Voltarem, que é também acerca de depressão, suicídio, crise existencial, né? Eu estou usando o existencialismo, mas é outra coisa, né? Crise existencial, né? Ah, mas sobre o paralelos com Perelandra, eu posso falar o seguinte, que lá existe um personagem que a gente vai chamar de não-homem, né? Lewis vai chamar de não-homem. Só que esse não-homem lá, ele é oriundo de seres maléficos, né? Do mal, sobre toda a temática cristã ali, o demônio em si, que assume e possui um ser, e ele é não homem, por ele ser mal através de fatores externos. Mas o não mais homem aqui de Osamu Dazai, ele é diferente. Ele não são aspectos externos que corrompem este homem, mas interno. Ele torna-se um não mais homem, ou um homem declinado, um homem caído, porque ele não se encaixa, ele não se identifica, ele não sente, não tem sentimentos, ele não aprendeu a amar, ele é um poço de angústia, e apenas angústia. Ele é apenas sofrimento. Então é muito interessante lermos para a gente olhar e tentar ajudar quem está ao nosso lado e passa por situações parecidas, ou até mesmo para pessoas que estão passando por situações adversas, né? Observar e ver que há algumas oportunidades, há outros caminhos a serem seguidos, há como você observar e ver a vida como uma maravilha, né? Como diria lá aquele entrevistado ali pelo Abu Janra, lá do programa de provocações, né? Que passava na cultura. Acho que passa até hoje, mas é outra pessoa que faz. Então, esses livros aqui, o livro dessa temática, ele serve para isso. O Deserto do Tártaro, ele trabalhou ali a questão da monotonia da vida, e aqui vai trabalhar sobre o niilismo, a inutilidade das coisas. Será que
que podemos ter esse direito de dizer que tudo é inútil realmente? Será que não tem algo a ser dado valor também? Então, precisamos pensar dessa forma, precisamos viver de uma forma buscando sempre a felicidade e a alegria. Estava conversando recente que algumas pessoas podem dizer que o sofrimento, a alegria, ela é a felicidade na vida, ela é o resultado de quando você de repente está andando com um sapato com uma pedra no sapato por muito tempo e finalmente atira. Aquele alívio ali é a felicidade. Mas eu sinceramente vou discordar um pouco, porque é possível ser feliz, é claro que Schopenhauer vai dizer que a felicidade, a vida é sofrimento com nuances de felicidade, né? Não vou acreditar tanto nisso. Eu acredito que a vida ela pode ser uma maravilha com pequenos momentos de tristeza. E é esse o ideal que a gente pode alcançar, né? Então, em breve eu vou trazer mais um livro triste pra gente, mas entenda que esses livros tristes, por assim dizer, não são livros para destruição, mas para nossa edificação, né? Para nossa construção de pessoa e a gente ter aquele insight, aquele despertar para ver a vida de uma forma melhor. E o nosso querido Yoso, ele não vai, né, conseguir, né? Ele vai ser o exemplo perfeito daquilo que a gente não pode ter, não pode ser, né? Ele vai ter uma angústia existencial, né? O sofrimento é profundo e que ele não confessa para ninguém. Ele vai ter um amigo, inclusive, que é o único amigo dele, mas que a gente vai ver aqui que não é tão amigo assim, e o próprio Yoso não vai se abrir jamais com ele. A gente vai ver a incapacidade de conexão, que eu acabei de falar desse amigo dele, e Yoso chega até se casar, mas ele tem esses relacionamentos sem conexão alguma, né? E vai ver ali a, a aparência de normalidade ali do Yoso, tá? Que ele vai, né, tentar demonstrar ali que ele tá bem e tudo mais, e vai além disso, tornando-se o personagem palhaço, aquele que sempre apronta. Mais detalhe, as pessoas que sempre usam uma máscara, sempre tem alguém que consegue ver além dessas máscaras. E isso isso fica muito evidente aqui também na história do Yoso, tá? Então, esse livro é marcante, tá com mais de 50 anos aí no mercado já, continua vendendo porque é um assunto muito atual, principalmente por se tratar de tristeza, angústia, depressão, fatores que levam alguns seres humanos hoje a retirar a sua própria vida, e não é isso que nós queremos, né? A gente quer viver uma vida longa e feliz, porque a vida é para ser, né, clichêzão, vivida. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar até aqui o canal, por ver o vídeo até o final. Peço que você comente o que você acha, que outros livros nessa temática você pode sugerir aqui. Se você já passou por alguma dificuldade também, você pode comentar aí, que eu creio que nós estamos aí para se ajudar, né? E conversar também uns com os outros. Conversar é muito bom. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado novamente e até a próxima.